2026, era da informação. Além dos métodos tradicionais, a informação é difundida por todos os meios digitais possíveis. A maior parte da população tem algum dispositivo com capacidade de conexão à internet. Ultrapassamos a barreira do acesso à informação, mas tropeçamos no excesso da mesma. Devíamos ter focado em achar o equilíbrio entre ser convicto o suficiente com as opiniões próprias e ser flexível o suficiente para ter em conta as opiniões das outras pessoas. Mas não aconteceu. Escolhemos ir atrás apenas da informação que confirmasse o que sempre acreditamos, cercámo-nos disso e aceitamos como a verdade absoluta. O nosso anseio de achar culpados pelas coisas que nos prejudicam tem feito com que ignoremos o poder que temos sobre as mãos. Nós vemos constantemente narrativas sobre a forma com que os algoritmos confirmam os nossos vieses, mas o que é que nós temos feito para contornar essa situação? Na era do estímulo constante, quanto menor for o tempo entre uma informação e a outra, melhor. Se já não dedicamos tempo para sequer pensar na informação, imagina para criticá-la. Essa falta de pensamento crítico no mundo digital reflete-se no mundo real. Temos cada vez menos afinada a capacidade de questionarmos as nossas escolhas. Há momentos em que nem sabemos que o que consumimos não é tão bom quanto parece porque simplesmente não dispusemos a coisas melhores do que aquelas com as quais estamos habituados. Isso em tudo. Arte, gastronomia, entretenimento. Por não dedicarmos tempo a entender o que queremos, seguimos o que a maioria quer. Por não dedicarmos tempo a entender quem somos, seguimos o que a maioria é. À medida que a sociedade evolui, os problemas não solucionados acompanham essa evolução. Ou seja, a sociedade e os seus problemas evoluem lado a lado. Existem problemas que surgiram no passado e hoje são debatidos como se fossem problemas novos, mas são na verdade problemas antigos com uma roupagem moderna. No fim do século XIX, a disputa entre dois jornais de Nova York resultou numa notícia que teve influência sobre a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. O que naquela altura era o Yellow Journalism, hoje em dia são as fake news, os clickbaits, os conteúdos gerados por inteligência artificial. A circulação da informação, que era antes limitada a panfletos e jornais locais, hoje é global e instantânea com a internet. A velocidade de circulação dessa informação saiu de dias ou semanas para segundos. O objetivo era vender mais jornais, hoje é obter mais engajamento. Como eu disse no início, é um problema antigo com uma roupagem moderna. Esse processo vai continuar até que o problema seja resolvido totalmente. O que nesse caso eu não acredito que vai acontecer porque existem problemas que não serão resolvidos por quem os deveria resolver por uma questão de benefício próprio sobre esses problemas. No livro Same as Ever, Morgan Housel diz que as boas notícias são as mortes que nunca aconteceram, as doenças que tu nunca tiveste, as guerras que nunca aconteceram, as tragédias que foram evitadas e as injustiças que foram prevenidas. Mas as más notícias são visíveis. Mais do que visíveis, elas são nos nossos rostos. São os ataques terroristas, as guerras, os acidentes rodoviários, as pandemias, a queda do mercado de ações e as batalhas políticas que prendem a tua atenção. As boas notícias dizem respeito a coisas que não aconteceram ou preveniram coisas mais de acontecer, enquanto que praticamente todas as más notícias dizem respeito ao que realmente aconteceu ou está prestes a acontecer. Tanto as boas quanto as más notícias são manipuláveis. O processo de procura da verdade é um pouco cansativo. Então é mais fácil aceitar e acreditar na informação que exige o mínimo de esforço possível para ser compreendida. A desinformação, o sensacionalismo vão continuar a existir. Manter a atenção do ser humano vai se tornando uma tarefa cada vez mais difícil, mas quem realmente precisa de manter a nossa atenção vai continuar a estudar formas de otimizar essa tarefa. No que diz respeito a notícias, eu passei por 3 fases. A primeira fase foi não ter contacto nenhum com notícias, porque era mais novo, não tinha esse interesse em saber o que estava a acontecer, tanto local quanto internacionalmente. Claro que acabava sempre por saber das coisas mais importantes, mas dificilmente por iniciativa própria. Não me orgulho disso, mas é a realidade. A segunda fase foi, bem, estou a crescer e talvez seja importante informar-me um pouco mais sobre o que se está a passar ao meu redor e talvez até internacionalmente. Mas foi nessa fase também que eu cheguei à conclusão que não precisava daquilo tudo porque era só angustiante e perdia demasiado tempo desnecessariamente. O que nos leva à terceira fase. Nesta fase eu não assisto a telejornais, mas mantenho-me informado através dos meios de comunicação que acredito serem os mais eficazes. Quando esses meios não são tão eficazes, eu vou além do que eles mostram e crio as minhas conclusões sobre aquilo, tentando sempre separar a informação da emoção gerada por ela. Essa exposição constante a telejornais e coisas de género não afeta só a forma como nós vemos as informações, mas também a forma como vemos as pessoas que as transmitem, o que nos leva para um terreno perigoso, a idolatria. A ideia de parar para pensar vai se tornando obsoleta. O que nós vemos hoje são os formadores de opinião e os seguidores dos formadores de opinião. O que não tem de ser um problema.
Torna-se um problema quando nos despimos da possibilidade de criticar e aceitamos todas as opiniões dessas pessoas como as mais corretas. Quando tomamos essas opiniões como as ideias para partilharmos no momento oportuno, a necessidade de nos basearmos em opiniões alheias tem feito com que acabemos por terceirizar decisões que deviam ser inteiramente pensadas por nós. A maior parte dos discursos que apelam por emocional em vez do racional acabam por ganhar mais destaque. Idolatramos pessoas que nunca nos irão conhecer e defendemos as suas opiniões com incidentes como se de um parente nosso se tratasse. Eu identifico-me com a história de várias pessoas, admiro várias pessoas, mas sou da opinião que essa admiração nunca deve sobrepor os meus ideais. Isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Isso não é sobre estar certo ou estar errado, é só sobre aceitar diferenças. O problema é que nós admiramos algumas pessoas tão excessivamente que acabamos por colocá-las num pedestal muito alto, fazendo com que duvidemos até do que acreditamos. E é engraçado que quando essas pessoas passam por situações menos boas, o choque é enorme, como se fosse suposto essas pessoas serem perfeitas ou algo do gênero. Quando no fim do dia são só humanos. O nosso ego faz com que queiramos aparecer sempre bem na fotografia. Existe uma dificuldade cada vez maior em dizer não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Parte dessa dificuldade resulta de uma pressão social. As pessoas influentes têm as suas áreas de atuação. E por mais que existam assuntos de caráter social, eu sou da opinião que essas pessoas não deviam ser quase que obrigadas a partilhar publicamente os seus posicionamentos quanto a essas situações. Porque quando os posicionamentos são cobrados, são automaticamente criadas expectativas sobre as respostas. Mas, aparentemente, nós não estamos preparados para lidar com as respostas que não correspondem às nossas expectativas. Nós vemos isso acontecer na prática com artistas, com essa questão do cancelamento, quando eles apresentam opiniões menos aceites ou quando partilham algum posicionamento político, por exemplo. Mas uma decisão precisa ser tomada. Ou nós só deixamos essas pessoas fazerem o que fazem sem cobrar nada, ou nós respeitamos as suas opiniões. Tudo isso levar-nos-ia para um tema mais complexo, a liberdade de expressão, que não é exatamente o foco desse vídeo. Mas a questão que eu deixo aqui é: será que nós estamos sequer a considerar opiniões que sejam diferentes das nossas? Ou estamos só a tentar defender o nosso lado de uma disputa que já se tornou ideológica? A nossa falta de pensamento crítico é meio aproveitada por marcas, empresas, CEOs, líderes religiosos, por pessoas influentes e por pessoas que nem precisam de ser influentes, só precisam de ter o mínimo de coerência nas suas abordagens. Chegamos a um ponto em que, para que uma informação seja aceita como verdadeira, é só necessário uma pessoa com um número considerável de seguidores em alguma rede social, que se diga especialista em algum tema ou em alguma área, e que os termos como estudos comprovam, a ciência prova que um experimento realizado por, alunos de Oxford provou que tal coisa existe ou é possível. A explicação para tudo é cada vez mais fácil manipular qualquer narrativa. Sem perceber, encontramos-nos por vezes presos numa bolha algorítmica, cercados por um viés de confirmação. O fluxo de informação é tão alto que parece que a própria informação vai tendo uma vida útil cada vez mais curta. Deixamos de analisar, agora só vemos e deslizamos para a próxima. O que é parcialmente verdadeiro é contado como totalmente verdadeiro, e dependendo do número de seguidores do emissor, parece que automaticamente acrescida a veracidade da informação. Pseudociência apresentada como ciência, basta estar num livro, artigo para que seja comprovado cientificamente. De um lado nós temos uma informação deturpada e do outro lado nós temos uma dificuldade de interpretação e a falta de interesse de apurar os fatos. Em conversas com amigos sobre diferentes temas, eventualmente surge a fatídica frase: eu vi no TikTok, mano. Eu não tenho nada contra o TikTok, só não uso porque eu nunca senti a necessidade. Já perco bastante tempo nos Reels, por exemplo. E tenho a certeza que existem sim pessoas a fazer conteúdos excelentes no TikTok. Eu sempre tive uma dificuldade quanto à retenção da informação de vídeos curtos. Se me perguntassem, talvez fosse mais fácil lembrar de um dos 3 últimos vídeos longos que vi do que um dos 3 últimos curtos. Mas essa foi a minha experiência. O que eu sei é que é fácil perder tempo tanto em vídeos curtos quanto em vídeos longos. E não é a duração do vídeo que dita a qualidade do que é dito. O conteúdo não se torna mais ou menos verdadeiro por estar numa ou noutra plataforma. Se partirmos do princípio que o algoritmo nos entrega o conteúdo com o qual nós provavelmente iremos interagir, deixar o like, partilhar com um amigo ou guardar, fica mais difícil de questionarmos o que estamos a ver, já que o nosso algoritmo tem como base os conteúdos com os quais interagimos anteriormente. Se eu me deparo com uma informação nova e potencialmente valiosa, não importa o quanto sentido faça ou o quão coerente seja, eu preciso de pesquisar mais, analisar evidências e comparar diferentes perspectivas antes de chegar a qualquer conclusão. A minha primeira conta numa rede social foi criada quando eu tinha 8 anos. Era o Facebook. E lembro-me que na altura a conta foi criada pelo meu pai, que estava a trabalhar em algum outro país longe de casa. Essa era a forma mais fácil de nos comunicarmos.
era o Facebook ou o Skype. E nessa altura era muito fascinado com tudo que envolvesse tecnologia. Entrei mais tarde com 11 anos para o Instagram e à medida que o tempo foi passando eu fui testando as diferentes redes sociais que iam surgindo. Mas sempre acabava por voltar ao Instagram ou ao YouTube. São as duas redes sociais que eu acredito usar com mais frequência. Usei bastante o Facebook quando era a única rede social que eu tinha, mas depois de ter passado para o Insta, deixou de fazer sentido usar as duas. No entanto, já não uso o Facebook há muito tempo. Quanto ao Instagram, hoje eu uso menos porque os motivos que levaram-me a usar o aplicativo distanciaram-se do real uso que eu dou ao aplicativo. O tempo que era antes dedicado a conversas e interações com pessoas passou a ser tempo dedicado a rodar o feed. Acho que eu li e ouvi em algum sítio a seguinte frase: todos nós estamos a tentar construir uma imagem de quem somos e porque estamos a construir, essa imagem não é completa, existe um filtro. As habilidades são divulgadas e as falhas são escondidas. Todas as pessoas lidam com problemas que não divulgam, pelo menos até que você as conheça bem. Na minha opinião, as redes sociais passaram a ser usadas como uma vitrine para isso. E quando eu reparei que estava a jogar a vida das pessoas nessa vitrine, através da tela desse objeto, cheguei à conclusão que precisava dar um tempo. Mas caí na armadilha de substituir uma plataforma pela outra e passei a usar mais o Twitter. Eu olho para o Twitter como uma plataforma para partilharmos todas as nossas opiniões, das mais ineptas às mais sérias, das mais coerentes às mais incoerentes. Até aquelas opiniões que se calhar não teríamos coragem de partilhar num convívio social da vida real. Tudo isso alinhado a políticas de restrição de conteúdo mais baixas em comparação com as restantes redes sociais é a fórmula perfeita para um ambiente caótico. Esse caos que começa como é só mais um indivíduo a partilhar a sua opinião e depois passa para a normalização de ideias que são no mínimo absurdas, tudo em nome da liberdade de expressão. Eu estava ali diariamente exposto a essas diferentes visões, a ser lentamente influenciado por elas. Chegou a um ponto em que deixou simplesmente de ser saudável. Eu podia ter só diminuído o tempo de exposição, mas deixei de usar o Twitter totalmente e tenho a certeza que não perdi nada de especial. Quando eu comecei a analisar com mais atenção o conteúdo que é exposto na internet, reparei que voltava tudo para as mesmas coisas, as mesmas tendências, os mesmos ganchos, as mesmas trilhas sonoras, as mesmas tentativas de vender uma vida perfeita, as mesmas comparações descabidas e tornou-se só chato e cansativo. Depois tu vais crescendo, vais tendo menos tempo e se calhar menos tolerância para algumas coisas e reparas que é tudo um ruído desnecessário. Hoje eu uso o WhatsApp, o Instagram e o YouTube, com um controle maior sobre o conteúdo que me interessa ou não e sobre as pessoas que eu sigo e me seguem, com menos notificações, menos recomendações e menos anúncios personalizados. A ideia aqui não é fazer da minha experiência uma regra, a minha experiência vai ser sempre uma exceção, mas analisa profundamente a tua relação com as redes sociais e se tu achas que está tudo bem, tu não tens motivos para fazer mudança alguma. Apesar dos aspectos menos bons, existe um ponto, a meu ver, indispensável das redes sociais que envolve a conscientização, a partilha de perspectivas diferentes e até a angariação de bens e fundos para pessoas e causas que se calhar de outra forma não seriam vistas. Eu vejo com cada vez mais frequência uma inclinação à criação de conteúdos que promovam hábitos saudáveis e acho que isso é positivo. Claro que algumas pessoas argumentariam que isso é só moda, mas a pergunta que surge é: será que não faz sentido seguir modas que nos incentivem a ter hábitos saudáveis? Fazer o que seja só por moda não é suficiente, não é o ideal, mas talvez sirva de incentivo para começares a fazer algo que já tinhas em mente e por alguma razão não conseguias começar. O que eu não faria é usar os bons hábitos para mascarar outros problemas. Se tu achas que a tua saúde mental não está das melhores, por exemplo, talvez não seja suficiente tu só entrares para o ginásio. Tens de olhar para cada problema e achar a devida solução. Nos últimos tempos vão se tornando mais populares conceitos como slow living. Só que olho para esses conceitos e me pergunto se não era suposto isso ser simplesmente ter uma vida normal. A impressão que eu tenho é que nós nos acostumamos demasiado com esse ritmo mais acelerado da vida, com esse estímulo constante e tudo que remete a ter uma vida normal é apresentado como um conceito novo. Mas é na verdade algo que já aconteceu. É a vida que, sei lá, os nossos pais ou os nossos avós tiveram, com um acesso à informação mais limitado, com menos estímulos, valorizando muito mais o presente. Falando em conceitos novos, vou falar também um pouco sobre inteligência artificial e pensamento crítico. Vou começar por dizer que
a imperfeição do ser humano é sempre refletida sobre a criação do próprio ser humano. Há a imperfeição de quem cria e a imperfeição de quem usa. Os dois tendem a ir além do que era a proposta inicial. Como eu disse anteriormente, eu sempre tive algum interesse por tecnologia. No entanto, no início, parecia-me muito atraente a ideia de fazer perguntas a um chatbot e ter as respostas quase que instantaneamente. Foi depois igualmente atraente a ideia de fazer perguntas por voz e ter as respostas num tom e cadência muito realistas. Mas não foi necessário muito tempo para que eu reparasse que aquelas respostas eram muito convincentes e às vezes literalmente falsas. Por causa dessa falta de precisão, aquele interesse inicial foi diminuindo, já que se eu procuro pela explicação de alguma coisa, eu espero pela explicação verdadeira, não convincente. A inteligência artificial vai muito além dos chatbots generativos e nós já usamos há muito tempo para tarefas mais específicas. Essa popularização da IA surge num período em que nós estamos muito mais receptivos quanto a tecnologias novas. Era um período pós-pandemia e nós viemos de um período em que estivemos a trabalhar ou a estudar remotamente. No entanto, havia ali um terreno fértil que foi bem aproveitado. Esse tema é complexo e tem várias nuances. No entanto, talvez depois eu faça um vídeo só sobre isso, mas não podia deixar de falar sobre inteligência artificial neste vídeo, que apesar de ser vendida a ideia de que a inteligência artificial devia ser usada de modos a auxiliar ou otimizar algumas tarefas, eu sinto que mais uma vez a nossa imperfeição foi refletida sobre a nossa criação, porque o que devia ser auxílio tornou-se dependência, até para tarefas muito básicas. Criou-se uma preguiça de fazer o cérebro funcionar, porque surgiu uma ferramenta com capacidade de dar respostas em tempo recorde, com um esforço cognitivo muito reduzido da nossa parte. Essa preguiça é extremamente perigosa e o ideal é que lutemos contra ela, porque a tendência é que ela aumente à medida que a ferramenta vá melhorando, já que isso significaria uma possibilidade aumentada de terceirizarmos o nosso esforço cognitivo. Entanto, por mais que eu tenha noção de que sei fazer determinada coisa, eu procuro sempre dedicar algum tempo a fazer a coisa de facto. Primeiro, para ter a certeza de que sei fazer, depois, para evitar a dependência e para, de alguma forma, proteger o meu cérebro. O conselho que eu vou deixar aqui é, sempre que puderes criar, em vez de gerar, cria. Vou terminar este tópico com uma opinião com a qual eu concordo, que é, infelizmente, a tecnologia não será capaz de responder a todos os questionamentos humanos. Existem perguntas que terão de ser respondidas por outras pessoas, que tenham a capacidade de sentir o que nós sentimos. Pessoas com sentimentos. E depois haverão as perguntas que teremos de fazer a nós mesmos e teremos de ser nós mesmos a respondê-las. A próxima parte do vídeo é sobre autoconsciência. Já falei sobre questionarmos o que nos rodeia, agora vou falar sobre autocrítica. Nós temos um problema com contradições, principalmente quando o conflito é interno. Para evitarmos essas contradições, nós seguimos os padrões existentes, criados por nós ou pelas pessoas à nossa volta. Nós seguimos esses padrões às vezes por ser mais fácil ou confortável, às vezes para alimentarmos o nosso senso de pertencimento e outras vezes simplesmente porque estamos presos às nossas crenças. Tu provavelmente já lidaste com pessoas que preferem justificar os seus erros quando podiam só se desculpar por eles, ou com pessoas que usam "eu já nasci assim, eu sempre fui assim" como justificativo. Talvez sejas tu essa pessoa, mas tu questionas alguns dos teus hábitos, talvez notes que alguns deles não fazem sentido. A questão é que nós nos acostumamos com a percepção que criamos sobre nós. Isso faz com que alguns desses hábitos tornem-se normais o suficiente para serem ignorados, mas não deixam de ser prejudiciais para nós ou para as pessoas à nossa volta. O tempo vai passando e daqui a pouco encontramos-nos presos em trabalhos que não gostamos ou a insistir em relacionamentos que não têm futuro. Tudo porque queremos evitar o desconforto resultante da mudança e manter o estado atual das coisas é mais confortável, pelo menos a curto prazo. Algumas coisas são só passadas por gerações e foi questionando as minhas ações, questionando os meus hábitos, que eu cheguei à conclusão que até da educação que eu recebi dos meus pais haviam coisas que já não se aplicavam a mim nem ao tempo em que vivo. A maior parte das coisas ditas nesse vídeo são resultado de uma forma de olhar para o mundo que vai se desenvolvendo à medida que vou crescendo. E por mais que eu seja o resultado das experiências que vou tendo durante esse tempo, eu não preciso estar preso a nada disso. Para mim é natural que, à medida que eu cresça e encaro novas realidades, algumas das opiniões anteriores deixem de fazer sentido, ou pelo menos deixem de se aplicar ao tempo em que eu estarei. As minhas contradições são parte do meu processo de evolução. O ser humano precisa de pensar por si, e eu reparei que estava a ignorar um pouco essa habilidade importante quando, antes de criar a minha opinião sobre determinados assuntos que via na internet, por exemplo, eu ia logo para os comentários para ver o que estava a ser dito sobre aquilo. E é engraçado que na maior parte das vezes eu acabava por concordar com a maioria. O mesmo acontecia com filmes, músicas, séries. Eu já não dava o tempo suficiente para sequer pensar no que tinha achado daquela arte. Era consumir e assistir às reviews em seguida.
Mas depois eu questionei-me, por que é que eu preciso ter a minha opinião moldada por um reviewer ou algo assim? Eu posso só formar a minha opinião com base na minha experiência, sem que a opinião de outras pessoas influencie a minha experiência. Se tu te identificares com isso, desfruta do que for e cria a tua opinião com base na experiência que tu tiveste. Aceita ter o ponto de vista diferente. Reserva um tempo para pensar naquilo. Escreve sobre aquilo, se tu sentires a necessidade. Às vezes parece que estamos a caminhar por um mundo em que não precisaremos de ter opiniões próprias. Só precisaremos de escolher aquelas que nos convêm. Ou não precisaremos ter estilos próprios. Só precisaremos de seguir as tendências. Mas espero que isso seja só coisa da minha cabeça e que nunca acontece. Nós estamos sempre a tentar minimizar os riscos. Há momentos em que eu deixo de comprar um produto porque vi ou li as reviews e eram negativas. Mas será que isso não me está a privar de ter uma experiência que devia ter sido diferente da dos demais? Eu já ouvi várias vezes que conhecimento nunca é demais. Mas é importante termos em consideração que algumas perguntas não terão respostas, ou pelo menos não terão a resposta que nós esperamos. O ceticismo pode ser um aliado do pensamento crítico, mas existe uma linha tênue entre o ceticismo e o negacionismo. Um erro que às vezes cometido é a utilização do extremismo como justificativa à escassez. O objetivo não pode ser questionar tudo e todos. Nós temos tanta informação ao nosso dispor que às vezes parece que ignorar algumas coisas é o melhor a fazer para garantir que vivemos em paz. Talvez o ideal seja achar o equilíbrio entre questionar o que pode ser importante e ignorar o que talvez não seja tão importante assim. Tu escolhes o que é ou não importante para ti. Uma coisa é tu questionares a veracidade de uma informação e outra é tu questionares porque é que nos vestimos de branco durante as passagens de ano, por exemplo. Ambos questionamentos são válidos, mas por mais que tu procures pela resposta do segundo exemplo, no fim das contas será pensamento crítico aplicado ao senso comum. E a base do senso comum é exatamente a crença numa premissa não comprovada pela ciência ou pela lógica. Essa premissa é considerada verdadeira por ter sido repetida várias vezes e por ser passada por gerações. Eu disse há poucas vezes, parece que ignorar algumas coisas é o melhor a fazer para garantir que vivemos em paz. Esse ponto é muito importante porque questionar o mundo à nossa volta, questionarmos a nós mesmos, pode ser viciante. Mas será que é mentalmente saudável? Será que seríamos mais felizes se fôssemos mais ignorantes? Há momentos em que nós já temos de lidar com os nossos problemas pessoais. E para piorar, nós olhamos para o mundo lá fora e parece que está tudo aí de mal a pior. Mas esse é o mundo que nós temos, no qual até as escolhas que não fazemos têm impacto sobre a nossa vida. Tudo o que podemos fazer é estar em constante adaptação. Pensar de forma crítica não nos garante a verdade, mas no mundo que tenta cada vez mais dificultar o acesso ao que é factual, talvez seja das habilidades mais importantes para o presente e para os dias que se avizinham. Eu sou o Luís e vemo-nos na